anos e sou culpada de ter sido uma adolescente rebelde. Eu pensei que minha avó não me amava muito e por isso eu não a amava, mas agora ela se foi e eu sei o quanto eu estava enganada. E realmente sinto a necessidade de contar essa história para alguém. Tudo começou há pouco mais de um ano, quando meus pais decidiram se divorciar. Foi minha mãe que um dia arrumou suas coisas e deixou meu pai por outro homem. Aparentemente, ela nunca planejou me levar com ela, portanto eu tinha que ficar com meu pai. Contudo, ele preferia ser um ganha-pão e não um pai, então fui morar com a mãe dele, a avó Anne. Ela sempre foi muito dura e nós éramos como óleo e água. Por exemplo, sempre que eu queria ir ver meus amigos, ela encontrava algumas tarefas domésticas para eu fazer. E se eu me recusasse a fazê-las imediatamente, era impedida de usar a internet. E uma vez, ela até me deu um tapa nos pulsos, dizendo que eu era uma maneta para lavar a louça. As marcas vermelhas que a agressão causou ficaram lá por 3 dias. Obviamente, tentei reclamar com meu pai, mas ele não se importava muito. Mas então houve um momento, uma espécie de virada em nosso relacionamento. Puxa, é tão difícil falar agora. Eu sabia que a vovó Anne sempre odiara malucos de qualquer tipo, seja um cara com um moicano ou uma garota com um piercing facial. Então, um dia, após outro de seus duros discursos sobre como eu deveria me comportar, decidi me vingar. Cortei todo o meu cabelo e pintei de rosa, o que eu sabia que deixaria a vovó Anne realmente furiosa. Você deveria ter visto quando cheguei em casa com meu novo visual, já que ela havia convidado algumas amigas. Ela não pôde começar a gritar comigo ou fazer algo parecido na frente das outras pessoas, mas me lançou um olhar que foi suficiente para mostrar o quanto estava zangada e decepcionada comigo. Eu sabia que seria severamente punida e castigada, mas era um sacrifício digno por ter causado tanto constrangimento público sendo uma neta tão louca, pensei. Isso não me pareceu suficiente e decidi ir ainda mais longe. Como eu era menor de idade, não podia fazer uma tatuagem de verdade, mas sabia que isso faria a avó Anne perder a cabeça. Então, pedi a um dos meus colegas de aula que era realmente bom em desenho para fazer uma espécie de tatuagem falsa na parte de trás do meu pescoço. Parecia exatamente com a permanente, de modo que quando cheguei em casa e a vovó percebeu, ela começou a xingar com o máximo de sua voz. Foi a nossa maior briga de todos os tempos. Terminei fechando a porta na cara dela e me trancando no meu quarto. Fiquei histérica e chorei muito. Naquela época, senti que meus pais nunca me quiseram e que a vovó Anne também estava muito infeliz por ter que morar comigo. Eu sabia que eu dava trabalho, mas não conseguia entender por que os adultos ao meu redor não podiam me amar como eu era. Logo, acabei adormecendo sem perceber. Mas quando acordei, sem ouvir a vovó Anne mexendo na cozinha como de costume, de repente senti que algo poderia estar errado. Fiquei realmente preocupada e quando abri a porta, a vi ali deitada de bruços no chão. Liguei imediatamente para o meu pai, mas ele estava fora da cidade, como sempre. Eu ainda não estava chorando enquanto digitava o número no telefone ou esperava que ele atendesse a chamada, mas assim que ouvi sua voz, comecei a chorar. Demorou um tempo para finalmente ele entender que algo estava errado com sua mãe, mas quando se deu conta, me pediu para ligar para o 911 e prometeu me enviar alguma ajuda enquanto estava a caminho de casa. Não me lembro como liguei para a emergência, mas nunca esquecerei o tempo que demorou para a ambulância chegar. Foram 4 minutos de espera, sentada ao lado do corpo da minha avó. Eu não queria acreditar, mas tinha certeza de que ela já se fora. A confusão começou com todos os paramédicos, vizinhos e outras coisas, e de repente eu vi minha mãe. Essa deve ter sido a ajuda de que meu pai me falou. Mesmo que eu estivesse culpando por todos os meus problemas desde que ela nos deixou e não quisesse vê-la após o divórcio, fiquei feliz por ela ter vindo. Minha mãe me abraçou e eu senti como se estivesse finalmente segura. Eu não conseguia parar de dizer que era eu a culpada pela morte da vovó. Contei tudo para minha mãe, sobre a maneira como discutia com a avó Anne, sobre minha tatuagem falsa e nossa última discussão. Ela me disse que eu não deveria me culpar por nada, mas não pude deixar de pensar na nossa última noite várias vezes. Eu odiava meu mau humor, eu mesma, e minha tatuagem estúpida e falsa. Naquela noite, mamãe ficou comigo até tarde, quando papai finalmente chegou em casa. Surpreendentemente, foi aí que notei que ela estava grávida.
Eu até me esqueci por um segundo sobre tudo o que aconteceu, e tudo o que eu pude fazer foi apenas olhar para a barriga dela. Mamãe percebeu e me disse que esse seria um assunto para uma conversa entre nós duas. Então ela me deu um beijo rápido, disse o quanto sentia a perda do meu pai e saiu. Essa foi a segunda vez que papai e eu a assistimos se afastar de nós, deixando-nos sozinhos. Eu sabia que minha conversa com meu pai seria uma das partes mais difíceis do dia. Ele me ouviu atentamente, sem dizer uma palavra, enquanto eu tentava explicar sem jeito o que havia acontecido e por que eu tinha cabelo rosa agora. Só consegui olhar para ele depois que terminei de falar. Claro, ele parecia arrasado e até pareceu envelhecer instantaneamente. Assim como a mamãe, ele tentou me convencer de que nada era minha culpa, mas por algum motivo estranho senti que ele não tinha 100% de certeza disso. De qualquer forma, quando todos os procedimentos médicos necessários terminaram, descobrimos que a vovó Anne não apenas apresentava problemas cardíacos, como também tinha um aneurisma cerebral. Na verdade, isso significava que ela poderia ter morrido literalmente a qualquer momento. Depois do funeral, o pai teve que voltar ao trabalho e minha vida teve que mudar mais uma vez. Ele me disse que estava pensando em me colocar no colégio interno, pois não podia me levar com ele e cuidar de mim. Mas eu tinha a opção de morar com a minha mãe e sua nova família. Acontece que minha mãe e meu pai já haviam conversado sobre isso e minha mãe não se importava. O que eu posso dizer agora? Estou arrumando minhas coisas e esperando que minha mãe e seu marido grosseiro venham me buscar. Ainda não consigo acreditar que ela terá outro bebê e que não me contou antes. Mas sou grata a ela por estar lá quando minha avó morreu. Você já se rebelou ou fez coisas em sua vida das quais se arrepende? Por favor, diga-me que não estou sozinha nisso. Conte suas histórias nos comentários abaixo e compartilhe o vídeo